Agora meio-dia e 13. Boa tarde para você. Está começando o programa Vozes, Diversidade nas Ondas do Rádio. Mais uma edição. Eu sou Celi Santos e junto comigo nessa quinta-feira Tom Bezerra e Arthur Frias. Nesse bate-papo de hoje. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Célia. Eu sou o Tom. É um prazer estar com vocês mais uma vez hoje aqui nesse programa. Boa tarde, aqui é o Arthur. Bora que bora para mais um programa. Programa Vozes está no ar, diversidade nas ondas do rádio, e hoje vamos falar sobre algo muito, mas muito curioso, que muita gente ainda tem dúvida. As siglas LGBTQIAPN+, nós vamos saber hoje o significado completo, a história e inclusão. E hoje a gente tem um convidado muito especial, Célia e Arthur. Hoje a gente tem o Rafael Farias. Ele é pedagogo, ele atua na área sociopolítica e na área da assistência social, né, Rafa? Ele coordena também um grupo de monitoramento e avaliação da UNAS, e ele é militante, defensor dos direitos humanos e da diversidade. Então, seja muito bem-vindo, Rafa. Você quer se apresentar aí pra gente? Bom, boa tarde. Já apresentou bastante o Tom aqui, né? Mas é Fala mais, isso. fala mais. Eu, como disse, sou o Rafael, tenho 33 anos, então desde quando eu me entendi por gente, me entendi quem eu era nessa sociedade, eu faço parte dessa militância, né? Pela equidade, pela justiça social, sobretudo as pessoas LGBTQIAPN+. Então, muito feliz de estar aqui com vocês, falando de uma temática que é de extrema importância e relevância para nós da comunidade LGBTQIAPN+, e vamos que vamos. Bom, seja muito bem-vindo e a gente já vai direto ao assunto. Olha só, hoje nós vamos entender as siglas, mas quem viveu aí os anos 90, 2000, deve se lembrar aí da sigla GLS. Era mais conhecida, que significava aí gays, lésbicas e simpatizantes, e o termo era um marcador de estabelecimentos onde a diversidade sexual era respeitada, né? Ou deveria. Os anos aí se passaram e as três letras entraram em desuso, dando lugar a LGBTQIAPN+. A sigla LGBTQIAPN+, passou por várias transformações desde os anos 90, como bem a Célia falou, quando o termo GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, era amplamente utilizado. Este termo, embora tenha sido o marco inicial, era considerado limitado e mercadológico, não refletindo a diversidade real da comunidade. Com o tempo, a necessidade de uma representação mais inclusiva levou à adoção do termo LGBT, que priorizou a visibilidade das lésbicas, que eram historicamente marginalizadas dentro do movimento. Você já se deparou com a sigla LGBTQIAPN+, e ficou curioso para entender o seu significado? Talvez você conheça algumas letras ou queira aprender mais sobre as histórias e identidades que ela representa. Para começar nossa conversa, quando a gente fala LGBTQIAPN+, muita gente já ouviu a sigla, mas ainda tem muita dúvida. Rafa, vamos iniciar os trabalhos. Como você explicaria ela para alguém que está ouvindo agora e nunca teve contato com esse assunto? Acho que é importante lembrar, né, que a sigla ela representa aí a diversidade, né, de orientação sexual, de identidade de gênero e todas as suas características, né, e que cada letra que compõe essa sigla, ela agrupa um grupo que foi marginalizado e é marginalizado, né? Então, por isso que é importante não brincar com as letras, não brincar com as siglas, né? É entender que cada letra ela carrega um pertencimento, ela carrega uma visibilidade, ela carrega uma pessoa, o que ela é, né? Então, é, preciso ter muito cuidado, assim, quando a gente fala das siglas, né? Que há toda uma história por trás, há toda uma vida de existência. Olha, vamos lá. Essa sigla, ela vai, acho que muito além das palavras, né, Rafa? É um símbolo de inclusão, diversidade, respeito. E nesse conteúdo nós iremos explorar o que cada letra significa, a sua evolução ao longo do tempo e por que ela é tão importante para a construção da sociedade mais justa, né? Muita gente pergunta, e eu queria que você respondesse, mas por que a sigla ela foi aumentando? E como explicar que essas letras elas não aparecem do nada?
Celi, como você disse no começo, né, lá em meados de 70, 80, né, existia o GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes, e aí nos anos 2000 houve aí uma importante mudança nesse processo das siglas, que é quando o L vem para frente, que é para dar esse protagonismo para as pessoas, para as mulheres lésbicas, né? E o S sai. Por que que o simpatizante sai? Porque entenderam que era importante dar a visibilidade e dar voz para as pessoas LGBTQIAPN+. Então, quando a gente fala de um crescimento das letras, né? Desse avanço, de que cada tempo que passa se aumenta uma letra, é preciso entender que isso não é feito do nada, da cabeça de ninguém. Então, assim, isso é um crescimento dos movimentos sociais, isso é um crescimento de estudo, de pesquisa de gênero, né? E a gente precisa entender que nós somos pessoas em processo de formação, se desenvolvendo nessa sociedade, numa sociedade que está crescendo, que está ganhando novas formas, novos modelos, né? E as pessoas estão hoje podendo dizer quem elas são. Então, quando há o aumento de uma letra, isso é basicamente para dizer que outros tipos e formas de viver existem, né? A diversidade, ela existe, e é isso, a gente sai daquele padrão que foi colocado aí há um tempo atrás e começa a dar visibilidade para as pessoas. Então, é, tirem da cabeça que esse negócio que aumentou mais uma letra, que não, né? Há toda uma bagagem técnica aí de estudos e pesquisas e movimentos sociais envolvidos para que se surja, para que se represente mais alguma identidade, mais alguma orientação, mais alguma característica nas letras. Perfeito. Tem ouvinte aí, Tom? Tem ouvinte, Eduardo? Pessoal que tá ligado aí na Rádio Heliópolis, que tá escutando a gente, pessoal que tá ou assistindo a gente também aí pelo YouTube. Muito obrigada. Podem comentar, né? Podem comentar, Fazer podem pergunta. mandar suas perguntas, participar com a gente. Com você, Tom. Não, eu acho que só complementar, Rafael, essa questão de cada letra tem uma história, né? Você bem trouxe essa questão do L veio para frente. Tem uma história, né? Do L, do LGBTQIAPN+, começar com L, né? E foi todo o apoio que as lésbicas tiveram, né? Com a comunidade LGBT num período que... Acho que foi na década de 60, né? Isso. Teve. Tá Começou mais com- relacionado à questão das ISTs, essa Sim, questão, sim, sim. e que elas tomaram a frente, né, do movimento e deram todo apoio para os gays, as pessoas que estavam sofrendo com aquela questão naquele momento. Então, acho que é uma história bacana, né, de trazer do porquê cada história, né, de cada letra é uma história, né. Com você, Tom. Esse eu É isso mesmo, né? acho que ele já trouxe, assim. LGBTI, muito usado no início do movimento pela luta dos direitos da comunidade ao redor do mundo. Ao longo dos anos, a sigla foi refletindo uma diversidade maior, tendo uma inclusão mais ampla e abrangente das identidades e orientações sexuais existentes. Fazendo o resumão aí do que a gente já falou, a origem da sigla ela remete aos movimentos que começaram a ganhar força na década de 60, como o Tom falou, sendo um ponto de virada para o ativismo LGBTQIAPN+, nos Estados Unidos e em todo o mundo. Inicialmente, a sigla era LGB, representando lésbicas, gays e bissexuais. A adoção do T para transgêneros e travestis ocorreu nos anos 1990. E a inclusão das letras adicionais Q, I, A, P, N foi um processo gradual à medida que a comunidade e a sociedade em geral se tornaram mais conscientes e acolhedoras de outras identidades. Rafael, você lembra de algum momento em que você percebeu que a falta de informação também pode gerar preconceito? Olha, acho que um momento muito recente, né? Muito recente, por mais que eu vou falar que foi 10 anos, foi há 10 anos, mas foi recente, em 2014, né? Quando o governo ele decide colocar dentro do Plano Nacional de Educação dois parágrafos para que se incluísse a pauta de gênero dentro das escolas.
E aí o conservadorismo, a extrema-direita, pegou esses dois gêneros e transformaram numa onda de desinformação e fake news, que foi a cartilha da cura gay, que foi a mamadeira, né? Que tanto falaram que ia ser feita nas escolas e que infelizmente acabou derrubando esses dois parágrafos de um Plano Nacional de Educação, que ele é extremamente importante, né? Porque coloca o governo na responsabilidade de cumprir as metas educacionais e infelizmente caiu, não responsabilizando a escola, por exemplo, de falar sobre identidade de gênero, de falar de gênero. Então, acho que isso foi um fator que ocorreu recente, que gerou muita desinformação e gerou muita fake news. E que a gente está combatendo até hoje. A gente já está num novo plano e a gente ainda está desmistificando essa fake news. Não querendo falar que eu sou jovem, mas quando isso aconteceu eu tinha 14 anos e eu lembro E disso. estava na escola. Eu tava na escola e eu tava me entendendo enquanto pessoa trans e eu lembro de como isso me atrapalhou um pouco na época, em questão de, enfim, né, me entender e tudo mais, mas esse é assunto para outros programas. Agora, eu queria ler 2 comentários aqui. A da Gilvânia Farias, que disse: parabéns aos convidados pela riqueza de um debate tão importante. E a Pri Souza: estou amando o programa, vocês são excelentes. Valeu, pessoal. É, Já continuando aqui, com esse impulso aí desses comentários, conhecer e entender essas identidades ajuda a combater preconceitos e estigmas, né? Proporcionando um ambiente mais acolhedor e seguro. Sem falar que o reconhecimento das diferentes identidades dentro da sigla ajuda a empoderar indivíduos que historicamente foram marginalizados e invisibilizados, que é o caso das travestis, né? Que sofre até hoje por questões de nomenclatura, enfim, que até hoje as pessoas não entendem, né? O que é. Pois é, e a aceitação e o respeito pelas identidades diversas permitem aí que essas pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, tenham seus direitos humanos básicos, tá? Respeitados e possam contribuir plenamente para a sociedade. Isso é o básico, né? Eu acho que é interessante a gente. Vamos falar sobre as letras, Tom? Acho que sim. Eu acho que seria interessante, mas antes eu quero mandar um beijo aqui para Amanda Vitória. Ela mandou um comentário pra gente aqui no YouTube, né, Tom? Sim, YouTube. esse é no Facebook. Programa extremamente necessário. A população LGBTQIAPN+, segue sendo invisibilizada pela sociedade e é incrível ver um local onde podemos ser ouvidos. Amanda, brigadão pela sua participação. Obrigada por estar aí participando com a gente. E se quiser mandar as perguntas também, o pessoal que está escutando a gente, assistindo a gente, pode participar, mandando perguntas aí que você quer que o Rafa responda, o Tom responda, o Arthur responda. Estamos aqui à disposição de todos vocês. Rafael, acho que agora a gente podia falar um pouquinho de cada letra. O que cada letra representa, para as pessoas tenham conhecimento, né, de cada uma do LGBTQIAPN+. Sim, sim. A gente começa pelo L. Eu vou começar Vamos. pelo L, que por definição são mulheres que sentem atração por outras mulheres, né? E tem o G. Quer falar? Claro, vamos lá. Pode continuar. Com G, que é para a orientação sexual dos homens gays, né? Então, para representar o homem gay, né? Aí temos o B, que são as pessoas bissexuais que se declaram e se assumem bissexuais, né? Aí temos a população T, que são os trans e travestis. A gente, Rafa, falando em letra B, dos bissexuais, é uma letra que ainda gera muita dúvida, Sim. né? E até preconceito. Mas por que ainda existe essa ideia de que uma pessoa bissexual ela tá em cima do muro? Bom, primeiro que a gente foi construído numa sociedade binária, né? Que só existem dois gêneros, que é o masculino e o feminino. Começa por aí. Então, o padrão social é que ou é uma coisa ou é outra. E aí, quando uma pessoa, né? Quando um homem, uma mulher se declara bissexual, isso na cabeça de quem enraizou esse padrão estrutural aí, né? De que só há dois gêneros, de que só são duas pessoas, você tá confuso, você tá em cima do muro, você tá isso, e não, né? Eu acho que
o que as pessoas precisam entender que bissexual é uma orientação sexual. Então, é uma pessoa que ela se sente atraída tanto por homens quanto por mulheres. Não há muito segredo, né? Não há muito. É mais mesmo essa construção histórica aí, binária, de que existem dois e você tem que escolher um lado. Não dá pra você ficar nos dois. Não dá pra ficar em cima do muro. E não, né? A gente tem que desmistificar isso, se não existe. Tá? Uma pessoa pode sentir atração por dois gêneros diferentes e tá tudo certo. Perfeito. Vamos para a letra T. Travestis e transexuais. Falar um pouco, né, da população trans, eu acho que não dá para começar a falar da população trans sem eu repetir uma frase que eu falei aqui, uma fala que eu trouxe aqui. É a população que mais morre hoje no Brasil, é a população trans, pelo simples fato delas acordarem num corpo que não são delas, né, delas serem criadas com roupas, com brinquedos, com culturas que elas identificam em um determinado momento da vida delas que não pertence a elas, né? E aí eu fico imaginando o quão cruel é para uma pessoa acordar e falar: eu não sou isso aqui, eu não sou o que tentaram me dar na minha infância e eu não quero ser isso aqui, né? Porque eu não sou feliz assim. Então, entender a população trans é só entender uma coisa. Ela só não se sente confortável, ela só não se vê naquele lugar que colocaram a ela biologicamente falando, né? Então, é isso. Eu como um homem gay, né? Como um homem cis gay, eu fico pensando que qual que é a dificuldade das pessoas entenderem isso, sabe? Eu só não me identifico aqui, isso não me pertence, isso não é meu, eu sou isto aqui e eu quero viver isso aqui. Então, essa é a população trans. Íamos fazer uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu, né? Que é. Mesmo assim, eu vou fazer para Por reforçar. favor. Né? Tem alguma coisa que você gostaria que as pessoas entendessem sobre pessoas trans e que ainda é muito mal compreendida? Olha, são indivíduos, são pessoas cuja identidade de gênero ela difere do sexo que nasceu, né? E acho que compreender isso, né? Como que a gente, como que a gente faça com que uma pessoa compreenda isso? Você se acorda, olha no espelho e veja se você gosta de tudo que você vê, né? Eu costumo dizer que a gente sempre tem uma coisinha para querer mudar, né? Ah, eu não gosto disso aqui, eu não gosto disso aqui, eu não gosto disso aqui. E qual é o problema disso? Né? E você querer mudar isso, você querer transformar isso, você querer viver aquilo que você realmente quer viver. Então, né, tentando responder a pergunta, né, do que fazer para compreender, é compreender que a diversidade ela existe, né, e são pessoas, assim como qualquer outra que só quer viver a sua vida feliz, bem, tranquila, né, quer ter esse direito à vida. A Acho gente, que é eu isso. ia, eu ia fazer, nós íamos dar uma notícia de mais para frente, né? Que a OMS em 2019 ela compreendeu de que a transexualidade ela não é doença, mas a gente vive hoje em uma grande capital onde o preconceito você não pode ter preconceito, isso é crime. Mas se a gente for para o interior, lá no Nordeste, no interior, nas cidadezinhas pequenas, a gente vê que ainda existe sim. Porque uma pessoa trans, um menino, nasceu no corpo de um menino, mas ele não se sente como um menino. Ele é tomado hoje como um louco, ainda hoje, como uma pessoa que tem transtorno mental. Então, assim, a gente vê que nas grandes capitais não existe isso. Né? Mas Existe menos, né? existe Talvez. menos, né? Ou as pessoas têm medo de mostrar esse lado preconceituoso que elas têm, porque existe o preconceito, mas as pessoas têm um certo medo nas grandes capitais de mostrar o preconceito que elas realmente têm dentro de si. Mas se a gente for lá para o interior, no Nordeste, no interior, a gente vê que existe ainda. E as pessoas têm, eu falo isso com prova da minha família, né? Tem uma pessoa que é tida como um transtorno mental, ele tem problema mental, mas, cara, eu vejo que não é isso. É tanto que é meu primo e ele é meu fã.
é meu fã. Cara, por que ele é meu fã? A gente entende, porque eu entendo ele. Mas os pais dele têm como um transtorno mental. Aí eu vou brigar? Não tem como. Vamos ter uma conversa difícil agora? Vamos, por favor, precisamos. Deixa Precisamos. só fazer um comentário antes. Eu, enquanto pessoa trans, né? Primeiro, cara, eu nunca vi uma pessoa representar tão bem a sigla. Eu tava achando que eu ia precisar só falar alguma coisa. Eu tô, nossa, assim, super assino embaixo tudo que você falou, realmente. Eu só tô pedindo pra falar especificamente agora porque tem um dado que eu nunca vou deixar passar. Desde os meus. Hoje eu tenho 26 anos. Desde os meus 14 anos de idade, eu falo que a população trans tem uma expectativa de vida de 35 anos. Eu tô aqui que me conhece há mais tempo, o Rafa, sabe que eu sempre tô falando essa frase. E a gente teve recentemente um novo dado aí de que a expectativa de vida simplesmente abaixou para 32 anos. Então não é mais 35, agora são 32 anos. Então assim, é mais da metade do que a expectativa normal, né, de uma pessoa. Normal não, né? Padrão de uma pessoa. E eu acho que só essa informação já diz muita coisa, né? Perfeito. E é engraçado, é bizarro, né? Que a gente tá falando de um Brasil que mais mata a população trans, mas que também mais consome pornografia trans. Sim. Então não bate, né? As coisas não se entrelaçam. Mas ali você falando, né, das regiões mais afastadas, das grandes capitais e tudo mais, existe uma coisa, e por isso que eu falo que é uma conversa difícil, porque quem nasce pobre, quem nasce sem perspectiva de vida, quem nasce sem herança, ele nasce com duas coisas na vida, que é a fé e a família, né? E a fé e a família tende a criar um senso comum do que é sério, do que é verdade e do que é certo. Então, quando a gente fala de uma sociedade construída através de uma fé e de um determinado livro, de uma determinada religião, que eu não sei se eu posso falar, se eu puder, eu falo, e leva isso como verdade, ela vai querer que todas as pessoas que estão ao redor dela também tenham aquilo como verdade. Então, assim, o principal fator de hoje, a gente ainda ter pessoas pensando que uma pessoa trans, ela sofre de um distúrbio, nada mais é de que um livro religioso que diz que isso não está certo. E a pessoa leva isso como verdade absoluta. E aí a gente precisa, de algum modo, arrumar uma forma de poder responder. A gente tem que. Nada pode ficar incerto pra gente. Tudo tem que ter uma resposta. Então a resposta disso é uma doença. Isso é uma doença. Porque não tá nesse livro aqui que isso é certo. Né? Então, eu acho que pra gente começar esse processo, né? Eu gosto muito inventei um conceito, Arthur, Se que é a educação, a educação anti-LGBTfóbica. Se a gente começar a ter de fato uma educação anti-LGBTfóbica, a gente começar, por exemplo, eu não julgo, gente, de fato você nascer pobre e a única coisa que você tem na vida é a fé e a família, tá tudo bem você ter sua fé, tá tudo bem tá tudo certo. A questão é que você não pode pegar a tua verdade e colocar como verdade absoluta na vida de outra pessoa, né? Enfim, então é preciso ter esse cuidado. E a gente precisa começar a falar sobre isso, né? As pessoas pensarem que é uma doença, nada mais é que eu precisar dar uma resposta para aquilo, porque eu não tenho, porque nunca me falaram que aquilo era. Os livros que eu li, o que a minha família disse era que isso não era normal, que isso não era legal, que isso era uma doença. Ainda existe o padrão de menino é azul, Existe, menina rosa. ainda hoje, em Ainda 2026. Gente, ontem, 2026, eu sofri transfobia. A gente tá assim, ó. Hoje, qualquer um, né? Ainda existe muito isso. E, Rafa, quando se fala de família, religião e LGBT, eu lembro também de um detalhe, uma especificidade, né, da população LGBTQIA+, porque na nossa sociedade a gente tem vários preconceitos com várias minorias. Temos o machismo, nós temos racismo, nós temos fobia de tudo que a gente pode imaginar. Mas por que que eu acho que a população LGBT é uma das que mais sofre? Porque entre as outras minorias, eles têm um apoio da família. Eles sofrem um preconceito, uma discriminação na rua, em algum lugar, mas quando chega em casa, normalmente tem algum suporte, um acolhimento da família. O LGBT, uma criança LGBT, adolescente, muito raramente ele consegue se abrir em casa.
né? E às vezes tem até vergonha de falar que sofreu preconceito, porque a família vai falar, se você sofreu isso é porque você é isso. Então é uma forma de assumir. Então eles se fecham. Então é uma população que nem na família tem esse apoio, que eu acho muito cruel, assim, que você está trazendo, né? Das pessoas trans, que assim, um homem gay, ele consegue ainda ter uma passabilidade, alguma coisa assim na sociedade, passa despercebido em algumas situações. A população trans, não, e é muito complicado, né? Então, acho que... E eu lembro disso, quando você traz família, a importância da família para a população LGBT, esse apoio, esse acolhimento, né? Porque é complicado, né? Se você sofre racismo, uma criança que sofre racismo, ela chega em casa, ela conta pro pai, pra mãe, pro irmão, e ela não tem vergonha de contar aquilo necessariamente. O LGBT é como se ele estivesse assumindo e ainda se culpa por aquilo que aconteceu com ele, né? Queria só pontuar esse, você me lembrou disso. Exatamente. Isso é engraçado esse negócio da passabilidade, né? Como que até isso a gente, eu quanto homem gay, às vezes eu me pergunto se essa pessoa que eu sou hoje sou eu mesmo, ou se foi a pessoa que eu precisei construir para sobreviver nos espaços que eu precisei frequentar, de trabalho, de escola, né? Em grupos sociais. Enfim, abriu um triplex aqui na minha cabeça. Vai lá, Arthur. Nós temos novos comentários aqui da Pri Souza. Educação LGBT fóbica é necessária para ontem. As crianças não nascem preconceituosas, elas aprendem com quem convive, são espelhos. E além das piadas. Ai, das piadas normalizadas à sociedade, né, Tom? Que só reforça o preconceito. Sim. Uma coisa muito interessante que o ouvinte falou que a criança ela é ensinada a ter o preconceito, assim como ela é ensinada a ter o medo, né? Da mesma forma que ela é ensinada a ter medo, ela é ensinada a ter um preconceito. Então acho que a gente tem que desmistificar tudo isso. A sociedade que a gente vive hoje não tem como. E eu creio que isso é pauta para a gente para um programa inteiro. Já ia falar agora, não perca os próximos É, programas. Rafa, você é o nosso convidado para poder participar desse programa aí que a gente vai falar exatamente somente da letra T. Tem assunto, hein? Tem assunto. Vamos continuar as letras aqui? Vamos para a letra Q. Queer. Queer here. Queer. Bom, essa letra causa um pouco de confusão nas pessoas, né? Mas por um sentido assim, vale lembrar que o queer a gente não utiliza muito aqui no Brasil, né? Ela é mais. E aí o Arthur vai me ajudar com essas informações aqui, né? Porque a gente não é 100% letrado em tudo, não. Ela é mais de um grupo, né? Dos Estados nasceu nos Estados Unidos, né? E aí a gente tem, por exemplo, as drag queens, né? E as pessoas confundem muito de achar que drag queen, mas os queers estão mais voltados nessa questão da vestimenta mesmo, da forma como se expressa, né? Mas aqui no Brasil, tanto que eu falei aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a gente sempre usa mais o LGBTI, né? Que são as identidades que mais aparecem no nossa sociedade, no nosso grupo social brasileiro, nas nossas vivências, né? Isso falando a nível território, a nível país. Mas mundo afora tem outras diversidades, tem outras formas de se expressar, né? Mas é uma expressão de vestimenta, de como que eu me expresso para o mundo. Talvez o termo é utilizado por pessoas que não se identificam com categorias tradicionais de gênero ou Não se rotula, né? sexualidade. Não se rotulam, mas aí a gente vai falar dos não binários, né? Aham. Então é mais ou menos isso. É Tá como que eu me entre. expresso. Tá entre. Como eu me Eu expresso, gosto né? de falar que o queer é como se você falasse que é do vale. É o equivalente a falar que é do vale. É o equivalente. Som do vale. Vamos para a letra I, intersexuais. Intersexuais. Bom, são pessoas que nascem com os dois, com dois aspectos biológicos, né? Então, se usava um termo muito ruim antigamente, que as pessoas devem conhecer, né? Que é o hermafrodita. Então, falo com muita tranquilidade aqui, até para dizer e deixar aí como informativo, não se usa mais essa terminologia,
né? Então há estudo suficiente e pesquisa suficiente para se entender que intersexo é o melhor termo para se definir essas pessoas que nascem com esses dois sexos biológicos. Tom, Não, é que o intersexo, como tem a possibilidade dos dois, é interessante porque coloca uma questão na sociedade, né? No caso do intersexo, a pessoa pode escolher, e por que nos demais não podemos escolher? Você pode fazer uma. Escolher no sentido assim, eu posso me identificar mais com esse, eu posso me identificar mais com aquele. Ou nenhum dos dois. O intersexo ele traz essa provocação, né? Porque assim, biologicamente eu posso para um lado para o outro, né? E eu tenho o direito de me identificar mais com um ou com o outro. E por que que pessoas que não são intersexuais não podem também fazer essa identificação, né? Acho que traz essa. As letras, elas rendem em mais do que uma hora de programa, né? Se a gente for falar de todos os estereótipos que cada letra carrega, a gente vai ficar aqui. A gente tem o fetiche das lésbicas que as pessoas têm, o machismo que tem em cima dos gays, o preconceito que tem em cima dos bissexuais, preconceito em cima da transexualidade. Do intersexo tem dados até medicinais, né, sobre a crueldade que fazem com pessoas que são intersexo, né? Existem documentários dessa crueldade que fazem com as pessoas intersexo. Eu acho que todo mundo, né, gente? A gente rende um programa de mais de 2 horas aí, bastante. se a gente for falar. Vamos para a letra A, do assexuais. E eu acho que, olha, eu acredito que são os mais incompreendidos, são os assexuais, né? O fato da pessoa não sentir um desejo sexual por outra pessoa, isso acho que para a sociedade é algo que, como assim, impossível, né? Mas os assexuais são pessoas que não sentem atração sexual por outra pessoa. Ela simplesmente não sente. E é isso, né? Só que gera esse espanto, né? Gera essa incompreensão, eu acho que mais num lugar de que das pessoas acharem, né, no pé que elas colocam o sexo em si, do que qualquer outra coisa. Então são só pessoas que não sentem atração sexual. E é isso. E elas são felizes assim, elas vivem bem assim, elas gostam de como elas vivem e tá tudo certo. Bom, vamos para a letra P, dos pansexuais. São pessoas pansexuais não restringem a sexualidade ao gênero oposto e ao mesmo gênero ou gêneros não binários. Fala um pouquinho para nós, Rafa. Uma vez eu fui fazer uma oficina com crianças e eu precisava explicar o PAN. Foi muito complexo explicar o PAN para eles, né? Primeiro para dizer para ela, não é quem gosta de pão, tá? Começa por aí. Mas são pessoas que gostam de pessoas. Independentemente de como ela está se expressando, independentemente de como ela se identifica, independentemente da orientação sexual, eu olhar para uma pessoa e eu falar, eu gosto dessa pessoa. Eu gostaria de me relacionar com essa pessoa, independentemente de como ela está trajada, com a roupa que ela está vestindo, qual é a orientação sexual dela, né? Não, é gostar de pessoas, tá? É gostar de pessoas, independentemente de como ela é ou ela está. Então não é ser bissexual, tá, gente? Que existe essa confusão também. Ai, mas o bi e o pan não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O bi, ele tem muito bem definido qual é a expressão de gênero e a identidade que ele gosta. O pan, ele já gosta de todas as expressões. Qualquer, né, se ele se sentir atraído, ele gosta e ponto. Ou seja, o Pan ele gosta, ele se sente atraído por todas as letras. Exatamente. Pronto. E todas as características, né? Isso. Vamos para a letra N, não binário. Essa é complexa. Porque é um gênero que foge aí das identidades tradicionais de masculino e feminino. Eu acho que essa vai de encontro com um pouquinho do que a gente já falou aqui, né? Nós crescemos numa sociedade binária, então, que é o menino e a menina, e aí a gente tá falando de pessoas que não se identificam como menino e como menina. Ah, mas como isso, né? Como pode isso? Eu acho que a sociedade precisa entender que a binariedade, né? Que o sexo masculino, o sexo feminino, ser menino, ser menina, também é uma construção social. Não existe, é uma construção social. Então,
Alguém, um grupo de pessoas há 1000 anos atrás, disseram menino e menina. E a sociedade se formou com essas duas características, com esses dois gêneros, né? E aí chegamos a um determinado momento da história, e que bom que nós chegamos, de pessoas que falam, mas eu não sou menino, eu não sou menina, ou eu sou menino e menina, né? Então a não binariedade, ela tem ela pode tanto ela pode tanto, vou usar essa palavra transcender, né? Com essa palavra bonita. Ela pode transcender, ser fluida para os dois lados, como para um lado só, quanto para nenhum. Ela é uma pessoa. Eu entendo um pouquinho o não binário como. Tem uma frase que eu uso que é padrão a gente mesmo cria. Então, por exemplo, se a gente pergunta qual é o espectro masculino, o que é ser magro para um homem, o que é ser gordo para um homem, o que é ser gordo para uma mulher, e qual é o padrão ali de autocuidado de cada um. E a gente entra no binário com esse raciocínio, né? O que é ser isso para você? E ele simplesmente é ele, né? Ele não necessariamente dentro de uma nomenclatura, né? Dentro de uma caixa. Vamos pro último, que é o símbolo mais, né? Que nada mais é que a história, né? Acho que os estudos e a militância se fazendo presente e entendendo que cada vez mais novas diversidades aparecerão, novas formas de se expressar, novas formas de amar surgirão, e o mais é para abarcar essas outras identidades, essas outras formas de se viver, né? Então, eu acho que é uma história que começa lá em meados de 70 e 80 e que ela não vai acabar agora em 2026, né? Então, eu tava até comentando com o Arthur ali nos bastidores, né, Arthur? Em que no último dia 28 de junho, grandes clubes de futebol brasileiro fizeram menção a, ao Dia do Orgulho, né? E aí, quando a gente entra nos comentários dessas publicações, eram pessoas fazendo chacota com as letras. Ah, aumentou mais, aumentou mais. E ó, um recadinho, vai aumentar mais, sim, porque que bom que nós estamos conseguindo se expressar, que bom que a gente está conseguindo estudar sobre gênero, que bom que a gente está conseguindo fazer a luta social para as pessoas LGBTQIAPN+. Né? Então, novas formas vão aparecer daqui 30 anos, daqui 50 anos. Então, eu acho que esse é o bonito da história, e eu acho que é onde a gente avança, sabe? Se você quiser complementar aí falando por que é importante reconhecer a sigla, né? Já complementa um pouquinho o que você já tá falando. Sim, sim. Reconhecer a sigla é reconhecer que as pessoas pertencem, né? Então, quando eu tenho um G lá, né? Eu vou falar no lugar de homem gay, eu existo, eu pertenço, eu sou uma pessoa, e é isso, né? Não tô sozinho. Não tô sozinho, exatamente. Então, é isso, né? Se eu puder responder essa sua pergunta, Arthur, eu responderia com palavras-chave, que é pertencimento, eu existo, eu vivo, eu tô aqui. E a gente sabe que, além de tudo isso, tem muito mito, né? Ainda existe muito mito sobre a comunidade LGBTQIAPN+. E o que você gostaria de, sobre esses mitos, desconstruir hoje? Celi, olha, além de fazer a militância na pauta LGBTQIAPN+, eu gosto muito de acompanhar a conjuntura política do nosso país, né? Então, uma das coisas que eu gostaria de desmistificar hoje, de quebrar esse mito, é que nós não somos imorais, né? Então, houve uma crescente do conservadorismo aí, que toda pessoa LGBTQIAPN+, não tinha moral, né? Nos coloca nesse lugar de que são safadezas, são safados, são promíscuos. Não. Nós somos morais, nós temos caráter, nós queremos uma família, nós temos fé, e muitos acreditam em Deus, tá? Então, assim, se tivesse que hoje dizer, é isso: nós somos morais, nós temos moral, e não é a nossa orientação sexual ou identidade de gênero que vai colocar a gente em outro lugar que não é nosso. A gente falou no programa passado que às vezes as pessoas olham você assim e falam: ah, você é o quê? Como assim? Eu sou o quê? Não, você gosta de mulher, de homem? Cara, não interessa.
Não interessa. Eu sou Celi Santos, eu sou radialista, eu sou jornalista, eu sou design gráfico. É isso que importa para você. Ah, mas e tem gente que continua insistindo. E eu sempre falo, isso não importa para as pessoas. Isso não interessa. A verdade, a palavra certa seria isso. Não interessa. A minha orientação sexual não interessa às pessoas. Interessa o que eu sou, a minha formação, a minha moral, o que eu sou. Eu sou o Celi Santos. A minha orientação sexual não diz respeito a ninguém. Apesar de muitas pessoas insistirem, né, nisso. A gente fala que LGBT, a cabeça da pessoa automaticamente. Onde vivem? O que comem? Eu acho que a Célia é que queer, né? Todo vale. Ô, Célia, é interessante o que você está trazendo, Rafa. A gente até está pensando num próximo programa, porque de tudo que a gente falou aqui, tem coisas que são de orientação sexual, tem coisas que é de identidade, de gênero, Sim. expressão. Então a gente meio que. Hoje a gente meio que pincelou tudo, mas a gente quer explicar o que que é a orientação sexual, aquilo que eu me atraio, o que que é a minha identidade, o que, né, a minha identidade de gênero, com que eu me identifico. E a gente quer também aprofundar um pouco isso depois. Eu acho que é interessante, né? Porque tá, enfim. Tom, Só fazer um dos pode próximos. continuar. Você, vamos falar sobre o Brasil. Uhum. Tem uma das maiores populações LGBTQIAPN+, E é o que mais enfrenta violência, né? e Que é preconceito. um pouco que o Rafa já falou. E aí a necessidade da gente trazer esses debates, da gente falar sobre tudo isso, né? E como o Rafa falou, nós não somos totalmente letrados, né? Nós também precisamos criar esses espaços para a gente aprender também, se fortalecer, né? E levar essa mensagem, trazer cada vez mais pessoas para que entenda, desmistificar, porque quanto mais mistifica, quanto mais cria esse mistério em volta, as pessoas têm até medo, às vezes, de abordar o tema, mais essas pessoas nos rotulam, né? Mais elas veem a gente como imoral e tudo mais. O que eu acho uma grande injustiça, assim, que perseguição é essa com essa população? Que perseguição é essa dessa sociedade com esse grupo tão pequeno, tão, né? Que mal fazemos a sociedade, né? É, e isso é uma questão minha, assim, do por que essa perseguição a essa população LGBT? Por que nos perseguir tanto? Né? Eu não consigo entender. Né? Porque o livro, como o Rafa falou, as religiões, eu acho que não prega isso. Não vejo um livro, uma religião que pregue perseguição e não queira entender, compreender as questões do sujeito, do indivíduo, se colocar no lugar da pessoa. Né? Então é uma dúvida que eu tenho. Assim. E, enfim, o Brasil é esse que tem a maior população e o maior problema de violência, enfim. Olha, não tem como falar, né, responder essa preocupação sem a gente falar da análise de conjuntura política do nosso país. E o Brasil, ele hoje, nós conseguimos fatos históricos, né, que antes era muito pior. Mas hoje, por exemplo, o casamento civil entre pessoas do mesmo gênero, ele foi reconhecido em 2013. Desde 2018, é possível retificar nome e gênero em documentos sem necessidade de cirurgia. Né? Em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que atos de homofobia e transfobia devem ser enquadrados como crime e racismo. E uma coisa que chama a atenção é que muitas pessoas acham que respeitar é apenas não ter preconceito. Mas será que é só isso, Rafa? Olha, não é só isso, com certeza não respeitar só o respeitar não respeitar é você deixar de lado o senso comum, né? Eu acho que foi um pouquinho do que a gente falou sobre a verdade absoluta. Então, não é só mais esse negócio de eu respeito, mas eu respeito, mas não aceito, eu respeito, mas não fica perto, não, né? Respeito, mas não na minha família. Mas não na minha família, exatamente. Então, acho que vai para além do respeitar, né? Você trouxe o dado aí, Celi, e eu queria complementar esse dado. Em 2020, até 2019, nós não podíamos doar sangue. E aí, em 2020, a gente passa a poder doar sangue porque houve uma necessidade diante de uma pandemia, os bancos de sangue estavam se acabando.
Aí eles falaram assim, bom, agora a gente pode usar essa galera, vem doar, né? Então só em 2020 a gente também adquire o direito de poder ajudar outra vida. É muito bizarro isso, né? Então não é o respeitar, é entender que a gente existe, é entender que a gente precisa começar a pensar política pública vindo do poder executivo, vindo do poder legislativo, porque tudo que a gente conquistou até agora veio só do judiciário, né? E aí eu queria trazer um outro dado aqui, que está dentro do que a gente está conversando. O último IBGE foram 1.700.000 pessoas se declararam com alguma orientação sexual, né? 1.700.000 pessoas por aí, uma faixa de 2 milhões. E na última eleição que nós tivemos, a diferença do voto de um candidato para outro são 2 milhões. Então, por isso que eles ficam preocupados, porque se a gente se reconhece quanto população LGBTQIAPN+, se a gente se reconhece quanto grupo que tem força, que existe, que está aí, a gente tem transformação política social, né? Então isso obviamente vai preocupar alguns grupos, vai preocupar algumas pessoas, o que faz com que eu seja com conservadorismo socialmente, com que faz com que não respeitem as siglas, com que faz com que não respeitem a nossa existência. Vamos lembrar que o casamento civil entre pessoas do mesmo gênero foi reconhecido em 2013, mas nessa época quem viveu lembra que os cartórios fizeram protestos para que isso não ocorresse. Quando liberaram a retificação de forma mais facilitada, sem precisar ali passar por advogados e etc., também tivemos boicote aí dos lugares. Então, ainda assim, depois desse direito, a gente ainda tem que reivindicar, a gente ainda tem que fazer essa pressão para que ele seja. Esqueci a palavra, mas para que ele seja. Para que ele aconteça, né? Para que ele aconteça. Foi essa questão, e essa questão da representatividade, como que você vê isso, Si? O que é importante a gente, enquanto população, né, ter... Eu estava ansioso por essa pergunta, e eu vou explicar o porquê. E eu vou explicar ela usando um relato pessoal, né? Eu sou uma criança dos anos 2000, e sou uma criança pobre, né, de família pobre. Então, o meu lazer, o meu acesso a lazer e acesso à cultura, enquanto criança pobre, era a TV aberta, né? Ir à TV aberta, ela me colocava em 2 lugares. Ela me colocava num lugar chacota ou num lugar de vexame e constrangimento. Então, para quem foi criança, adolescente, adulto dos anos 2000, com certeza conhece programas como o Programa do Ratinho, A Hora da Verdade com Márcia Goldschmidt, e eram os programas que o meu pai, que minha mãe assistia. E aí, pensa eu, uma criança, um menino gay, um menino que não sabia que era gay, ele sabia que tinha alguma coisa diferente com ele, e não sabia o que era ainda, vendo que quando um menino, que ele se via nesse menino, era motivo de chacota, de piada, ou motivo de violência, né, de xingo e de não aceitação, ele cada vez mais se escondia. O Rafael cada vez mais entrava mais ainda fundo naquele armário que a sociedade colocava ele. Tanto que eu sou um homem que me assumi de forma muito tardia, aos 27 anos de idade, né? Mas por que eu consegui me assumir aos 27 anos de idade? Porque aí eu comecei a ver no meu meio representatividade. Eu comecei a ver, poxa, peraí que agora a TV tá tendo pessoas como eu e ela não tá apanhando dessa vez. Ou ela não tá sendo motivo de piada. Não, peraí que na política brasileira a gente tem pessoas que são iguais a mim. Peraí que na escola o professor é igual a mim. Peraí que naquele hospital, aquele médico, aquela médica é uma pessoa... Opa, pera. Né? Então, sim, a representatividade ela é importante para, primeiro, a gente não se sinta sozinho e que, segundo, precisamos ocupar cada vez mais espaços para que outras pessoas possam se achegar, né? Assim como eu, há 20 anos atrás, não pude ser eu e tive toda uma infância, uma adolescência que poderia ter sido muito diferente se eu tivesse tido representatividade, abertura. Poderia ter sido outra pessoa, eu poderia ser outra pessoa hoje, eu não sei, né? Eu costumo dizer de forma muito triste que eu perdi 27 anos da minha vida. E se eu tivesse tido representatividade sim, efetiva e respeitada na minha infância, talvez isso não seria
Talvez isso seria diferente para mim aqui, né? E aí a gente entende que a falta de informação, ela também pode gerar preconceito. Porque se a gente tivesse a informação e o conhecimento, né, dos nossos direitos, de tudo, a gente não estaria sofrendo tanto preconceito. E muitas vezes antes da gente se assumir, o preconceito vem de nós mesmos. Eu costumo dizer que a gente aprende primeiro a mentir do que a amar, a gente aprende primeiro a mentir do que a conviver com as pessoas. Se tem uma coisa que a pessoa de hoje Mentir, né? aprende primeiro na vida, é a mentir. Porque ou ela mente, ou ela vai sofrer a agressão, ou ela vai sofrer a violência, ou ela vai sofrer algum tipo de violação que vai marcar ela pro resto da vida. E olha que mesmo a gente mentindo, eu falo isso com muita tranquilidade, a gente recebe as marcas, né? Porque, como eu disse no início, né? Eu fico me perguntando se quem eu sou hoje é quem eu sou mesmo, ou se foi quem eu tive que construir para sobreviver nos espaços. Então, de chegar no trabalho, abrir uma porta e um monte de homem hétero parar de rir, Temos 6 minutos. né? Então, enfim, são coisas que marcam a gente, né? Que faz com que a gente fique ferido, e são feridas que a gente não cicatriza, não cura. Às vezes não cura. Existe uma coisa pior que a morte, pior que a morte morrida. É a morte vivida. Que você vive essa ferida, essa marca, esse machucado, você vive com ele. É muito cruel isso. Deixa eu ler aqui, só pra não passar batido. Desenrolê? A Jaqueline comentou aqui, ninguém nasce LGBT-fóbico ou com preconceitos. A sociedade constrói pessoas assim. Tudo que foge de um padrão de controle causa estranheza. Educação liberta. E a Pri também colocou, eu concordo plenamente. Muda na sua vida saber da minha orientação? Sim. Tom, não basta só levantar a bandeira em junho, né? Temos aí a parada LGBTQIA+. Preciso ouvir quem faz parte da comunidade e agir com responsabilidade e empatia no dia a dia, né? Falar de inclusão é também falar de inovação, de propósito, de impacto social. E entender essas siglas é saber que uma pessoa acaba aqui descobrindo uma palavra para explicar quem ela é e o que isso pode representar na vida dela. Né, Arthur? Quer falar aí, Tom? Não, pode ser. Pode. É sobre construir coletivamente um futuro, né? Que todas as pessoas possam existir e trabalhar com dignidade, respeito e liberdade. O que você acha, Rafa, uma pessoa que quer apoiar a comunidade que quer apoiar a comunidade pode começar a fazer no dia a dia? Bom, não apoie as brincadeiras, né? Não silencie a violência e naturalize. E aí, como que a gente naturaliza, né? Quando você pergunta para um adolescente, para um menino adolescente, né? E as namoradas, você já coloca ele num padrão, né? Então naturalize as namoradas, e os namorados, e os namorados, E os romances? e os romances, né? É naturalizar mesmo, é parar de olhar como se fosse algo espantoso, como se fosse algo. A gente tá aqui, a gente existe, é isso. Então, eu gosto muito de uma frase que eu escutei de uma deputada que ela fala assim: a liberdade de expressão ela só esbarra quando a gente viola o direito do outro. O fato de ser quem eu sou não tá violando o direito de ninguém, né? Então, é aquela história, né? Se não é de matar e não é de roubar, tá liberado, pode fazer. Pode fazer. Né? Então é naturalizar mesmo. Não tem nada demais se perguntar. Tá fazendo mal para você nem para o outro. Exatamente, né? Então é naturalizar mesmo. Levante-se de mesas em que brinquem com isso. E é assim que pode ajudar. É assim que pode fortalecer a causa. E não brinquem com as letras. Não façam chacota com as letras, por favor. Tom, Nessa linha do que você está trazendo, agora eu queria que você deixasse uma mensagem para essa população LGBT que ainda, agora, né? Você falou das pessoas que querem ajudar na causa e para as pessoas que são da causa, né? Você tem uma mensagem para deixar para essas pessoas? Aí eu vou usar o Paulo Freire, né? O esperançar, porque
A gente tá aí, a gente discutiu muitas coisas hoje, de fato, são muitos programas que dá a pauta de hoje, mas todas as nossas conquistas vieram através de luta, de mobilização, né? E porque um judiciário, de alguma forma, olhou pra gente. Então, precisamos estar cada vez mais unidos para essa luta, para essa causa, entendendo que a gente só vai conseguir ocupar os espaços que a gente ir para cima mesmo. Ninguém vai dar nada pra gente. Nada nos foi dado, tudo nos foi conquistado. Então é isso, sabe? Não deixar com que o conservadorismo enfraqueça a gente, não deixar que as nossas diferenças enfraqueçam a gente, porque a gente precisa continuar junto e firme nessa luta, porque a gente tem muita coisa para avançar ainda, muita coisa para fazer. Transformar em uma escolha, e as pessoas que escolhem caminhar por esse caminho fazem toda a diferença. Bom, estamos chegando aqui ao final do programa. Queria agradecer muitíssimo obrigado, Rafa. Sua participação aqui hoje foi assim extremamente importante para a gente conhecer e entender as siglas, né? Muitas pessoas elas conhecem, mas conhecem pela metade, não sabe o que significa, não sabe o porquê da inclusão de tantas, como as pessoas falam, não sei por que tanta letra, mas tem uma história por trás disso, né? Então eu queria agradecer, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje aqui. Espero que tenhamos outras oportunidades para você vir aqui para poder a gente conversar um pouquinho mais, principalmente sobre a letra T, que a gente está aí preparando um programa especial para isso, né? Para a gente falar um pouquinho mais, porque rende realmente um programa inteiro. Muito obrigada, viu? Eu acho que a gente rende porque a gente é muito grande, né? Sim, sim. A gente é o que a gente rende, mas eu que agradeço o convite. É muito importante que nós tenhamos espaços como esse e que hoje, né, aos 33 anos de idade, o Rafael, que demorou 27 anos para dizer abertamente quem ele era, possa estar numa rádio, possa estar num programa, possa estar falando sobre ele, sobre nós, sobre a gente. Então eu que agradeço o convite e tamo junto. Bom, nós queremos agradecer também aos ouvintes. Arthur, quer falar aí, mandar um alô aí para todos os ouvintes, pessoal que participou com a gente. Próxima quinta nós estaremos aqui novamente. Tom e Arthur, vamos lá. Pessoal, muito obrigado. Foi muito legal aí ler os comentários de vocês. A gente espera vocês para os próximos. Não se acanhem, participem. Vamos trocar um papo aqui mesmo de longe. A gente tá aqui, lendo tudinho. Eu também quero agradecer muito as pessoas que participaram e dizer que esse é um convite para que as pessoas estejam com a gente, né, nessa empreitada, nessa luta, né? A gente não quer fazer um programa para vocês, a gente quer com vocês um programa. E é por isso, né, Célia, que é importante a gente falar também que a nossa ação, o nosso projeto, ele também conta com ações no território, né? Sim. Essa semana mesmo a gente esteve aí em Heliópolis, né, fazendo perguntas, entrevistas nas ruas, porque a gente quer de fato alcançar essa população LGBTQIA+, diretamente em Heliópolis, na região, né, as pessoas, mas muito a gente chegar, né, na população LGBTQIAPN+, para estar aqui com a gente, contando as histórias, as vivências, né, como que superou tudo isso, né, para contribuir. Então, eu gostaria muito que as pessoas entendessem, né, que a gente quer fazer um programa com a comunidade, com as pessoas, né? E para que a gente se fortaleça cada vez mais. Acho que é isso, agradecer o pessoal da UNAS, o pessoal da rádio, que contribui, que ajuda a gente, que possibilita esse... Pode falar. Só fazer um adendo aqui, a gente, ultimamente, vamos resistir e existir mais ainda, e uma dessas coisas aí de resistência é o nosso movimento, né, que existe aqui em Heliópolis. Rafa, quer falar aí das nossas plenárias? Verdade. Sim, a gente falou de tanta coisa, né? Eu acho que a gente tem um espaço na rádio, né? Para falar com a população LGBTQIAPN+, e aí o Tom falando do território, né? De fazer com Heliópolis. É primeiro entender que Heliópolis é um território bem acolhedor para a população LGBT. Então, nós estamos aqui. Então, tem um movimento, o Grito da Diversidade, né? Que as plenárias acontecem todo terceiro sábado, das 9 ao meio-dia. Então, cheguem junto com a gente, sabe? Vem participar, é muito importante que a gente esteja junto, que a gente está aqui. Então, Heliópolis tem um movimento social LGBTQIAPN+, sabe? Isso é
aqui a gente sempre faz aqui na Rua da Mina, no número 38, na sede da UNAS, né? E aí, nesse mês especificamente, nós não teremos, porque a gente vai participar do Arraiá, que terá aqui na Rua da Mina. Mas o terceiro sábado de agosto, com certeza estaremos aí falando sobre os direitos humanos, porque vai ser o tema de agosto. E estão todos convidados e todas convidadas. Gente, muito obrigada a todos os ouvintes, ao Rafa que participou aqui hoje, Tom, muito obrigada, Arthur, muito obrigada. Para encerrar aqui, vocês querem deixar mais uma palavra, dar um tchauzinho, pessoal? Ok, até a próxima. Até semana que vem. Próximo, pessoal. É o seguinte, para encerrar o programa de hoje, nós vamos de Caetano Veloso, Alegria, Alegria. Uma das músicas mais famosas de Caetano Veloso, Alegria, Alegria, ela foi apresentada no Festival da Record no ano de 1967. A revolucionária letra de Caetano Veloso se inicia com versos que sugerem liberdade, apesar do duro contexto político do país naquela época. Ao cantar Caminhando contra o Vento, Caetano faz do vento uma metáfora para a ditadura militar que havia instaurado a censura e a repressão do país. O gerúndio do verbo caminhar imprime uma noção de movimento contínuo, apesar de todas as adversidades. Eu acho que essa questão desse silenciar, né? Hoje a gente poder falar isso no rádio, poder trazer um tema desse no rádio, é sinônimo de muita vitória, de muita evolução, né? Se a gente comparar com essa época dessa letra dessa música. Ou seja, clamando por liberdade em uma época de ascensão da ditadura e propondo uma mudança no padrão social tradicionalista, Alegria, Alegria trazia na letra as preocupações da juventude moldada na década de 60, durante a ditadura, né? E uma vontade de inovar e romper barreiras. Então vamos de Caetano Veloso, Alegria, Alegria. Gente, até a próxima quinta, ao Até a meio-dia. próxima. O programa Vozes vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos. Até lá. Tchau, tchau.